Olá, pessoal! Vamos à nossa terceira aula de Estatuto dos Servidores de Mato Grosso. No artigo 23, diz o seguinte, que ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, aquele que entrou por concurso público, ficará sujeito a estágio probatório. Aqui, ele fala sobre o período de estágio ser de 24 meses, ou seja, 2 anos. Só que a Constituição Federal, pessoal, diz que são 3 anos, tá bom? Então, assim, eu sempre coloco essa informação porque o que vale, o principal é a Constituição Federal, né? Mas dificilmente isso vai cair em concurso, em processo seletivo, porque tem essa divergência, né? Então, a questão ficaria passiva de ser anulada, causaria um problema para a banca, né? Então, acho difícil isso cair na prova de vocês, tá? Mas fica essa informação aqui. E na questão do estágio probatório, o que é avaliado durante esse estágio probatório? A aptidão e a capacidade do servidor, tá? Serão avaliados para o desempenho do cargo, observando alguns fatores. Que fatores são esses? Assiduidade, se ele comparece ao serviço com assiduidade, se ele sempre comparece ou se ele falta muito. Disciplina, se ele é disciplinado, se ele é proativo, tem capacidade de iniciativa, se ele produz bem, tá? Se ele é produtivo, se ele é responsável com as suas tarefas, com as suas atribuições e se ele tem idoneidade moral, se ele cumpre com o seu dever de forma que seja idônea, tá? Que seja correta dentro de alguns valores, tá bom? Cumpra com alguns valores. Então, são essas as situações que são analisadas, tá? São os fatores que são analisados durante o estágio probatório. No seu primeiro parágrafo aqui, diz o seguinte: 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, tá? Será obrigatoriamente submetida à homologação da autoridade competente à avaliação de desempenho do servidor, que leva em consideração aqueles fatores que eu falei, né? Que é a capacidade de iniciativa, idoneidade, assiduidade, produtividade, enfim. Então, antes de chegar no fim, né, tá se aproximando do fim do estágio probatório. Chegou esses 4 meses antes do fim, o que vai acontecer? Aí a chefia imediata daquele servidor já tem que obrigatoriamente, né, enviar a avaliação de desempenho daquele servidor, tá bom? Para que já seja apurado, né, já seja analisado, né, aquela avaliação. No curso do processo a que se refere o parágrafo anterior e desde a sua instauração será assegurado ao servidor ampla defesa. Vamos supor que ele não passou no estágio probatório segundo a chefia imediata ali que avaliou. Ele vai ser assegurado a esse servidor ampla defesa, tá? Que ele poderá exercer pessoalmente ou por um procurador. E ainda ele vai ter um prazo de 10 dias para juntar a documentação e apresentar uma defesa por escrito, tá bom? Para se defender. Para a avaliação prevista nesse artigo, deverá ser constituída uma comissão, tá? Composta de 6 membros, tá? Então, uma comissão de 6 membros vai avaliar essa questão do estágio probatório, se realmente ele não cumpriu aqueles fatores. Não constituem provas suficientes eficazes, certidões ou portarias desacompanhadas de documentos de atos administrativos para avaliar negativamente a aptidão e a capacidade do servidor. Então, assim, só certidão ou portaria não é suficiente não, tá? Tem que vir acompanhada de documentos de atos administrativos, tem que ser assim, bem robusto, tá bom? Para realmente você chegar e avaliar negativamente um servidor dentro do estágio probatório, tá bom? O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade por 2 anos, né? A gente já falou disso, né? Aqui eu repeti, né? Aqui eu repeti o slide, tá? Então, são normalmente 3 anos de acordo com a Constituição Federal, né? Que a gente já falou sobre isso. Vou pular aqui, que eu acabei repetindo. O servidor público, durante o exercício de suas funções, cometeu um crime dentro da repartição pública. Diante desse fato do crime, né, que ele cometeu, marque a alternativa correta. O servidor será imediatamente exonerado do cargo? Imediatamente não, né? Vai ser assegurado ampla defesa para ele, né? E ele só vai ser realmente demitido, né? Não seria nem exonerado, isso vai ser demitido quando, né, a sentença for transitada em julgado, tem um processo administrativo disciplinar, não é assim, né? O servidor será exonerado, não é exonerado, né? Demitido apenas com a sentença. Não é exonerado, seria demitido, né? E ele vai ser assegurado ampla defesa e também tem um processo administrativo, tá? Ao servidor será assegurado ampla defesa e ao mesmo será demitido com sentença transitada em julgado ou mediante o PAD, tá?
processo administrativo disciplinar. Perfeito, tá? O servidor será imediatamente demitido? Não. Perderá todos os seus direitos? Também não, tá? Continuando aqui. Transferência, tá? É a passagem do servidor estável de um cargo para outro, tá? Ele passa de um cargo A, para o cargo B. De igual denominação, classe e remuneração. Na verdade, né, a denominação é a mesma. Eu coloquei A e B aqui, né? Mas o ideal seria colocar assim, um cargo A, quadradinho, um cargo A, círculo, tá? Ele passa de um para o outro, com a mesma denominação, classe e remuneração, pertencente ao quadro de pessoal diverso ou da mesma localidade, tá? Será admitida a transferência do servidor ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro de outro órgão ou entidade. Se o cargo que aquele servidor ocupa, for extinto, ele vai ter que passar para um outro cargo, tá? Com igual situação em quadro de outro órgão ou entidade. Ele fica à disponibilidade do serviço público e logo eles têm que colocar ele num cargo. Não pode ficar muito tempo disponível, né? Porque ele vai ficar recebendo sem trabalhar, né? E não por culpa dele, né? Por culpa da própria administração que extinguiu o cargo dele. A transferência far-se-á a pedido do servidor, pode ser a pedido, atendendo à conveniência do serviço público. São requisitos essenciais da transferência. Interesse comprovado do serviço. Se for interessante para a administração pública, de forma comprovada, pode sim ser efetivada a transferência. Se existir vaga para isso, né, tem que existir vaga. E contar o servidor com 2 anos de efetivo exercício. Você tem que ter pelo menos 2 anos para poder pedir a transferência, para solicitar. Agora, se ela vai ser efetivada, são outros 500, né? As transferências não poderão exceder de 1/3 das vagas de cada classe, tá? Não pode passar disso, tá? Não pode ser mais de 1/3 das vagas existentes de cada classe, de uma carreira. No que diz respeito à transferência, marca a alternativa errada. O interesse comprovado do serviço é um requisito essencial de transferência? Sim. Se for interessante, se for conveniente para a administração pública, pode sim o servidor ser transferido. As transferências não poderão exceder a 1/2 das vagas de cada classe? 1/2 não, né, gente? 1/3, tá? Então, essa já é a nossa resposta. É requisito essencial de transferência contar o servidor com 2 anos de efetivo exercício? Se ele já tem 2 anos, ele pode solicitar a transferência. É requisito essencial de transferência a existência de vaga? Tem que existir vaga, né? Se não existir vaga, não tem como. Como ele vai ser transferido para uma vaga que não existe, né? Readaptação. Readaptação é quando é a investidura do servidor em um cargo de atribuições e responsabilidades que sejam compatíveis com a sua limitação, tá? E seja física ou mental. Isso quem vai verificar é a inspeção médica, tá? Se julgado incapaz, realmente não deu, não tem como readaptá-lo, ele vai ser aposentado. A readaptação será efetiva em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação. Claro que se ele vai ser readaptado, tem que ser para atribuições compatíveis com a sua limitação e também que sejam tenham a mesma atribuições, mesmas responsabilidades do que ele ocupava anteriormente. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração, né? Não pode, né? Ele vai receber a mesma coisa que ele recebia antes. O que é a reversão? A reversão é quando é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da sua aposentadoria. A aposentadoria foi dada como sem efeito. E aí o que acontece com esse servidor? Ele volta a trabalhar, tá? Ele retorna às suas atividades, ou seja, ele vai sofrer o processo de reversão, tá? Encontrando-se provido este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Deixa eu apagar aqui. No cargo resultante de sua transformação, quando invalidada o quê? A sua demissão. A demissão foi inválida, foi dada como sem efeito. Aí ele é reintegrado. Ele volta ao serviço público, ele é reintegrado ao seu cargo anteriormente ocupado ou aquele resultante de sua transformação, tá? Com ressarcimento, tá? Ele não teve culpa, ele foi demitido de forma inválida, né? Foi uma forma injusta, né? Ele foi demitido de forma injusta, então ele tem que ser ressarcido. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ocupará outro equivalente, tá bom? Com todas as vantagens inerentes ao cargo.
Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de quê? Inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo. Ele já ocupava um cargo e aí ele tentou um outro concurso, passou, foi convocado, foi empossado, mas ele reprovou no estágio probatório desse outro serviço. Aí o que acontece? Ele é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado que ele tinha, tá? Ou quando aquele outro servidor foi reintegrado porque a demissão foi dada como sem efeito e esse servidor ele ocupava o cargo desse que voltou. Então aí o que acontece? Ele vai ser reconduzido, tá? Para o cargo original dele. Então na reintegração do anterior ocupante. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro. Ele fica em disponibilidade, tá? E será reaproveitado. O que é aproveitamento? O aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do cargo público, tá? Ele está lá disponível e aí ele é aproveitado em algum outro cargo compatível, tá? Com as atribuições compatíveis equivalentes com o que ele ocupava antes e com a mesma remuneração. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, foi considerado desnecessário e por isso ele foi extinto, o servidor ficará em disponibilidade, né? E ele vai receber integralmente, porque ele não tem culpa, né, gente? O cargo dele foi dado como extinto, né, ou desnecessário. O que acontece com esse servidor? Ele vai ficar parado, esperando até colocarem ele no novo cargo, enquanto ele vai receber. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuições e remunerações compatíveis com o que ele ocupava antes. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses, pelo amor de Deus, imagina só, você ficar 12 meses esperando a administração pública conseguir um cargo para você, né? Muito tempo, né, gente? Enquanto você está recebendo, né? Dependerá da prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica, tá? Então, se ele está mais de 12 meses a disponibilidade de serviço público, até hoje o serviço público não arrumou um cargo compatível para ele, né? Ainda assim, ele vai ter que passar por uma comprovação, tá? De sua capacidade física e mental por uma junta médica. Se julgado apto, ele vai assumir o cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Verificar a sua incapacidade definitiva, né? Ele não tem como voltar, ele tem uma limitação que não estamos conseguindo fazer com que ele tenha um cargo compatível, tá? E aí ele vai ser aposentado. Nesses casos, ele é aposentado, no caso de limitação física ou mental. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, tá? Que é o quê? 30 dias. Salvo doença comprovada por junta médica. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência de maior tempo de disponibilidade, né? E no caso de empate, de maior tempo de serviço público. Fabiano foi demitido do seu cargo público em razão de um crime em que lhe foi assegurado ampla defesa. No entanto, após um tempo, novas provas foram incorporadas e a demissão de Fabiano foi considerada como sem efeito. Diante da situação acima, o que ocorrerá com Fabiano no que diz respeito ao serviço público? Fabiano será reconduzido ao cargo que assumia antes da demissão. Fabiano será colocado à disponibilidade do serviço público. Fabiano será reintegrado. Lembra, gente, quando a demissão é dada sem efeito, ele é reintegrado, ele sofre a reintegração. Cuidado com esses termos, né? Porque eles vão confundir vocês, tá? Ele vai ser reintegrado, tá bom? Vou parar por aqui, tá? E a gente dá continuidade com a quarta aula sobre o Estatuto do Servidor de Mato Grosso. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.